Existe um tempo, existe um momento, e nós precisamos entender, e essa é a mensagem dessa noite, o porquê fazemos o que fazemos. Amém? Você está aqui? Que bom, né? Que bom que você veio, que bom que você está aí na sua casa assistindo essa gravação. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, e Ele quer falar com você aqui na igreja também, então venha no culto. E nós vamos falar essa noite, como eu disse, eu coloquei o tema lá, por que fazemos o que fazemos? Sabe, eu estava orando, pedindo ao Senhor aquilo que Ele queria que falasse nessa noite, e veio essa frase na minha mente. Eu tinha lido os textos que nós vamos ler hoje, e veio essa frase, por que fazemos o que fazemos? Sabe, muitas vezes a gente começa, e quando você começa a frequentar uma igreja, você, tomado pelaquela empolgação da nova conversão, a gente tem esse amor, essa entrega de estar na igreja, de fazer tudo que nós podemos fazer, porque nós reconhecemos que Ele deu a vida por nós e por isso nós damos a vida por Ele. Amém? E por isso nós vemos e viemos com essa paixão. E com o tempo, muitas vezes, isso pode cair num esfriamento ou num desaquecimento. E quando a gente vai frequentando a igreja, a gente começa frequentando os cultos, e a gente vem, obviamente, por uma necessidade daquilo que Deus tem para nós, uma necessidade daquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. A gente reconhece que Ele é o autor e consumador da nossa fé, a gente reconhece que Ele é o salvador das nossas vidas, e por isso nós viemos para entregar a nossa vida a Ele, mas queremos também uma transformação, nós reconhecemos que nós precisamos mudar, nos transformar, mudar atitudes. E por isso a gente começa a vir nos cultos, a gente começa a frequentar, a gente começa a ouvir as palavras, frequentar igrejas que têm célula, que têm grupos familiares, a gente começa a buscar essa palavra e, de repente, a gente vê uma necessidade de ajudar, de não só frequentar os cultos, mas também de trabalhar na igreja. A gente vê que isso é algo de Deus, a gente ouve palavras sobre isso, e a gente começa a trabalhar no diaconato, na música, na produção, seja onde for. E a gente começa a caminhar, a fazer a nossa caminhada de fé, e de repente a gente começa às vezes, acender dentro de nós uma chama de uma liderança, algo que Deus fala com a gente, que fala no nosso espírito e fala com os pastores, com os líderes, e começam a levantar líderes na igreja, começam a levantar pessoas que vão liderar departamentos, e eles começam a liderar, e nós começamos a liderar departamentos na igreja, e a gente começa, principalmente quando a igreja está começando, né? Eu estou aqui desde o início praticamente, e a gente começa a pegar várias tarefas, porque está começando, não tem pessoas o suficiente, a gente começa a cobrir os buracos. E com esse caminhar, com essa caminhada cristã dentro da igreja, dentro da comunidade, muitas vezes a gente pode perceber, isso já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com você, aconteceu comigo algumas vezes, de estar aqui, frequentando, trabalhando, em algum momento dá um estalo e a gente começa a perceber que a gente começa a fazer algumas coisas no automático. A gente começa a fazer algumas coisas simplesmente porque temos que fazer. Eu preciso ir, preciso trabalhar, preciso estar no diaconato hoje porque eu estou escalado e é por isso que eu preciso estar lá. Eu preciso estar na música porque eu preciso estar lá na música hoje, e a gente começa a fazer coisas no automático. E esse automático nos tira daquilo que Deus nos trouxe como objetivo lá no início, quando a gente começou a frequentar, quando a gente começou com esse objetivo. E a gente, nesse automático, perde um pouco da essência. E é por isso que veio esse tema nessa noite. Por que fazemos o que fazemos? Por que estamos aqui de fato? Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos trabalhando ali fora, cumprimentando as pessoas? Por que será que nós estamos construindo um novo lugar? Por que será que nós faremos um lugar muito bonito? Para que isso tudo? É isso que nós vamos fazer nessa noite. E deixa eu pegar aqui meu esboço. E você vai abrir comigo, pega a sua Bíblia. Você trouxe sua Bíblia? Eu trouxe a Bíblia de papel. Eu tinha muito tempo que eu não trazia uma Bíblia de papel. Isso aí, vai dando aleluia enquanto eu acho aqui.
Nós vamos abrir em Romanos 10. Abre lá em Romanos 10. Romanos, capítulo 10. Tá tranquilo aí, né, Ju? Coloquei a Ju na fogueira lá. Romanos 10, versículo 17. Você chegou lá? Diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Algumas versões dizem de sorte que a fé vem pela pregação, ou a pregação pela palavra de Deus. Quando nós começamos na igreja, como eu disse, nós começamos a ouvir palavras que vão edificar a nossa vida. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir essa palavra. E Deus repartiu, como a palavra diz, a mesma medida de fé para todos nós, e essa medida ela é acrescida ou aumentada a partir do momento que nós ouvimos essa palavra, e essa palavra cai no nosso coração, no nosso espírito, e ela gera fé. A Bíblia diz: crie, por isso falei. Então eu creio e eu falo. Então o ciclo da fé é esse: eu ouço, cai no meu coração, crio fé e por isso eu falo. E nós começamos a vir na igreja e nós começamos a aprender que nós não precisamos somente ouvir e criar fé para nós mesmos. Essa fé não pode ficar só num pensamento. A fé precisa ter uma ação. A fé precisa ter uma ação correspondente. E por isso nós começamos a estabelecer bases aqui na igreja. A gente está entrando num tempo, você tem percebido, um tempo onde a unção, as manifestações do Espírito têm se enchido essa igreja, enchido os cultos. Amém? Você crê nisso, que está um tempo novo para nós? Nós estamos entrando num tempo novo. E o engraçado é que nós estávamos esperando, talvez, entrar num tempo novo quando a gente mudasse de lugar, quando a gente fosse para um lugar maior. Mas Deus nos preparou antes de chegar nesse lugar maior, porque nós precisamos estar cheios para quando chegar lá. Nós precisamos estar já nesse movimento, porque como a gente tem dito aqui, como eu tenho dito, nós vamos chegar lá e vai começar a chegar gente, e essas pessoas vão começar a perceber essa unção, perceber esse movimento e vão começar a entrar no meio. Sabe, por isso que Deus tem estabelecido essas bases durante esses 7 anos. Sabe, muitas vezes, como eu disse, a gente nesse tempo pode ter entrado no automático. A gente pode, nesses 7 anos, quem estava aqui, 2, 3 anos, está aqui na igreja, começa a ver pessoas chegando, algumas saindo, e muitas vezes já chegou ao meu coração, não sei se chegou dos pastores, a gente fala: meu Deus, a igreja não cresce. O que está acontecendo? Por que a gente está fazendo de errado? Sabe, será que nós não estamos cuidando direito das pessoas? Será que... Sabe? E Deus trouxe aquela palavra, como o pastor Viriato disse domingo, acho que foi domingo, que fica tranquilo, as ovelhas do seu rebanho vão estar aqui, elas vão estar nesse lugar, sabe? E a gente começa, às vezes, a chegar a pensamentos sobre isso. Por que não cresce? Por que está acontecendo? Sabe? Mas precisava chegar um tempo como esse. Sabe? Precisavam chegar pessoas, e pessoas específicas, para que contribuíssem para esse tempo que nós estamos vivendo. Sabe, precisavam chegar pessoas. Sabe, eu me inspiro muito, é uma inspiração para mim, os pastores, claro, o pastor Ed, o pastor Viriato, mas Flávio, Mário, sabe, Éder, Patrícia, são pessoas que, cheios do Espírito Santo, lógico que não só eles, tá, gente, é só citando alguns, porque precisavam chegar pessoas para que esse tempo acontecesse. Porque a gente não podia... A gente talvez não conseguiríamos há 2 anos atrás de ir para um lugar daquele para cuidar do tanto de gente que vai chegar, ou para cuidar da próprio o dinheiro que está sendo gasto lá. Sabe? É Deus que traz, lógico, mas precisava de um tempo de fé, de um tempo de maior intensidade no crer, de maior intensidade no que nós estamos fazendo lá, de acreditar nisso. E por isso nós começamos a estabelecer essas bases. Deus começou a estabelecer essas bases. E é claro que nós estamos... Por que estamos fazendo isso? Por isso que você vê, talvez você está vindo na igreja falando: nossa, está pedindo dinheiro no dízimos e ofertas, está pedindo no carnê, está pedindo doação. Sabe? Nós estamos num momento de estabelecer mesmo essas bases.
Sabe, nós estamos no momento de fazer com que essas fundações sejam construídas para que a gente possa fazer os andares que essa igreja vai chegar. E por isso nós não estamos aqui pedindo dinheiro, nós estamos pedindo que você entre nesse movimento de unção para que aquilo que vai ser construído ali não é só algo físico. Muito longe disso, é algo espiritual. O que está sendo construído aqui é algo no espírito. Sabe, pessoas vão ser curadas. Sabe, olha a intensidade disso. Se uma pessoa chegar lá e for curada, já valeu a pena todo esse movimento que a gente está fazendo. Sabe, se uma pessoa chegar lá e for curada de um câncer, ou que seja de uma dor de cabeça, já valeu a pena, porque é isso que Deus tem para fazer por nós e através de nós. Sabe, se pessoas chegarem ali destruídas financeiramente e aprenderem a crer no Senhor e começarem a estabelecer na sua vida um novo tempo de administração, e sabe, elas conseguirem prosperar, isso valeu a pena o que nós estamos fazendo lá. Valeu a pena o que nós estamos contribuindo, não só dinheiro, não estou falando disso, tudo que nós estamos contribuindo, por que fazemos o que nós estamos fazendo. Sabe, todas as vezes que você vem na igreja, fica ali fora, como o Edson está lá fora, sabe, só olhando os carros. Lá nós vamos ter, né, uma avenida maior, vai estar lá olhando os carros. Isso é também um movimento de unção. Nós precisamos entender isso. Sabe, eu falei na usina com o pessoal do reator no sábado, eu falei, nós precisamos entender que tudo que é feito na igreja está envolvido de unção, está embebido de unção. Tudo que nós fazemos aqui, seja uma reunião burocrática de decisões, está envolvido unção, está embebido de unção, porque nós chegamos num novo tempo. Nós chegamos num tempo onde isso vai ser natural, onde isso vai ser claro, onde isso vai acontecer com todos aqui, amém? Abra comigo lá em Tiago, no capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Tiago 2,14. Eu estou tão acostumado com Bíblia de papel que eu estava esquecendo de abrir. Eu vou ler, que não está anotado. Gente, eu vim com essa roupa aqui e eu esqueci que o ar-condicionado não estava aqui. Ô, glória. Eu primeiro não estava aqui, né? Primeiro eu não estava aqui ainda não. Um calor, nossa, Deus, tinha a telha ainda. Vamos lá, 2,14. Meus irmãos, que porventura se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes coisa necessária para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Vamos parar aí no 17. A fé sem obras é morta. Sabe, por isso que nós precisamos entender por que fazemos o que estamos fazendo. Sabe, se nós chegarmos aqui lá no início, quando a gente aprende sobre fé, a gente vai começar a aprender sobre fé para nós mesmos, começar a aprender sobre fé para as minhas necessidades, começar a aprender sobre fé para a minha cura, aprender sobre fé para que familiares meus sejam salvos, mas aí a gente começa a aprender que a fé, sem uma ação, ela não vale nada, porque nós precisamos entrar com essa fé em ação, porque nós precisamos que mais pessoas cheguem nesse lugar. E por isso nós precisamos fazer obras. E aqui quando fala obras, lógico que está falando sobre você ter uma ação correspondente à sua fé, ou seja, se você crê e você crê de verdade, você fala, você age em concordância com aquilo que você está falando. Então se você crê sobre dízimos e ofertas, você está dizimando e ofertando. Né? Essa é uma ação correspondente à fé que você tem. Se você crê que Deus cura, então você age em correspondência com aquilo, ou recebe a cura, ou imposição de mão sobre as pessoas para que elas sejam curadas. Mas também fala sobre as obras que nós fazemos na igreja, os departamentos em si.
Sabe, a nossa fé, ela está em todos os departamentos aqui. Se nós não tivermos fé, que nós, como pastor, ele imbuiu fé nisso, que nós precisamos de um lugar maior para as crianças, esse lugar não seria feito, porque não só crer vale. Alguém vai chegar aqui e vai aumentar essas salas. Não, nós precisávamos de um espaço maior. Por isso, a fé sem obras, ela é morta em si mesmo. Nós precisamos disso. Muita gente tem, e o texto fala sobre isso, que não são as obras que justificam. Sabe, ele fala assim, olha, Abraão não foi justificado pela fé, mas pelo que ele fez também, porque ele deu seu filho, porque ele ia sacrificar Isaac, por exemplo, e ele deu Isaac como uma ação em relação à fé dele, e por isso ele foi justificado na fé pelas obras. Então, está ligado obras com fé, amém? E por que fazemos o que fazemos? Sabe, talvez é uma pergunta muito simples de responder, talvez. Talvez a gente tenha na ponta da língua. Por que a gente faz o que a gente faz aqui na igreja? Porque nós amamos a Deus. Talvez essa seja uma das respostas. Sabe, porque nós amamos o Pai, como eu disse, Ele se entregou por nós, nós nos entregamos a Ele nesse lugar. Nós adoramos, nós engrandecemos o nome dEle, nós trabalhamos aqui para que pessoas conheçam Ele, para que nós mesmos nos enchamos. Mas tem muito mais do que isso. Sabe, existe um motivo principal, existe uma ideia principal de Deus por aquilo que nós estamos fazendo aqui e por que estamos fazendo isso. Abra comigo lá em 1 João, aí eu vou começar a entrar naquilo que Deus falou comigo. Isso foi apenas uma introdução daquilo que Deus tem para falar com você nessa noite, amém? Você crê que Ele tem uma palavra de vitória para você, que Ele tem uma palavra de transformação, uma palavra de conhecimento. 1 João 4, em 1 João 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. E no 19 ele fala, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, essa é uma das primeiras respostas e é uma verdade. Por que fazemos o que estamos fazendo aqui? Porque amamos a Deus. Porque ele nos amou primeiro. Sabe, nós não o amamos primeiro. Ele se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores. Éramos, amém? Está no passado, isso já não existe, já não é uma realidade para nós. Nós não somos mais da natureza do diabo, uma natureza pecaminosa, mas justificados pelo sangue de Jesus, justos, e por isso éramos pecadores. E ele diz aqui, porque ele nos amou primeiro. E isso muitas vezes, e deve ser verdade, isso na nossa vida começa a movimentar o nosso ímpeto, o nosso motivo de fazer o que estamos fazendo aqui na igreja. Nós o amamos, nós o adoramos, e por isso queremos fazer tudo com excelência. Verbo da vida, você sabe, você está aqui, você pode ter entrado aqui e percebeu isso também. Nós procuramos fazer tudo com excelência. Sabe, nós tivemos um culto aqui infantil, por exemplo, maravilhoso, de excelência. Sabe, nós temos a usina de excelência, nós temos o Elas, é uma excelência. O diaconato é excelente, música é excelente, sabe? Nós fazemos tudo com excelência. Quando eu cheguei no Verbo da Vida, lá, quando o pastor Marcelo estava sumindo na igreja ainda, lá na Euclides da Cunha, era bem menor do que isso aqui. E uma das primeiras coisas que me impressionou, a primeira foi o abraço do pastor Marcelo, que eu acho que quem entrou lá na igreja percebeu isso. E aqui o abraço da Neide, né, Neide? Todo mundo fala do abraço da Neide. Então, a primeira coisa foi o abraço. Mas o que me impressionou na hora que eu cheguei, parece bobo, mas na hora que eu olhei, eu falei, gente, tudo com carpete, com ar-condicionado. Eu falei, nossa, eu amo ar-condicionado. Eu ficava em algumas igrejas que eu participei, aquele calor e aquele ventiladorzinho do lado, com aquele ar quente, você suando. Sabe? E isso aqui, olha, você vê, uma coisa boba, talvez a gente nem percebe que está ali, mas faz uma falta. Quando está um tempo quente, né? Hoje está mais frio. Então eu comecei a perceber, nossa, tem uma bateria eletrônica. Depois eu entendi que uma acústica é melhor, né, Davis? Mas a bateria eletrônica, eu falei, nossa, que legal, meu Deus, que excelência. E era pequeno. A igreja devia ter nem
30 membros, nem 50 membros. E tinha tudo com excelência, tudo muito bem feito. E a gente começa a fazer, e a gente quer fazer as coisas para Deus com excelência. Mas a gente precisa entender para quem nós estamos fazendo. Sabe, você imagina, nós vamos para aquele lugar lá, já começa a decorar aí, a Avenida Olinto Meireles, 2760, não é isso? 1260. Aí, ó, eu mesmo decorei. Mas 1260. Já começa a decorar, já começa a falar com as pessoas, ó, Avenida Olinto Meireles 1260. Avenida Olinto Meireles 1260. Lá é o lugar da sua transformação, lá é o lugar da sua vitória, lá é o lugar da sua cura, lá é o lugar onde você vai ser transformado, lá é o lugar onde a sua família vai ser salva. Começa a declarar essas coisas. Avenida Olinto Meireles, e as pessoas já estão começando. Eu achei engraçado que o Gilson mandou do Enzo. O novo culto! Lá, todo empolgado, e é isso que a gente precisa estar. A gente precisa estar empolgado. Nossa, olha ali a minha nova igreja. Olha ali onde eu vou poder trabalhar, onde eu vou poder abençoar as pessoas. Sabe, lá vai ter uma cascata. Quem foi lá viu que tem uma cascata lá, né? Essa cascata já estava pronta, mas o pastor vai aproveitar ela, nós vamos aproveitar, e vai ter ela lá maravilhosa. Isso é algo de excelência. Agora imagina a gente chegando para Deus, Deus, vem cá. Imagina se Deus entrasse na igreja. Deus, olha essa cascata, como que eu estou fazendo com excelência para o Senhor. Ele vai falar, meu Deus, meu eu, que maravilha. Parece uma que eu fiz lá no Niágara. Parece uma que eu fiz ali em Foz do Iguaçu. Aí você, nossa. Sabe, Deus, olha ali a nossa iluminação, olha que chique. Nossa, vocês estão excelentes mesmo, hein? Não, me lembrou as estrelas que eu fiz. Me lembrou os sóis que eu fiz. Sabe, às vezes a gente fica entendendo que essa excelência que a gente busca dentro da igreja é para o Senhor diretamente. Deus vai se alegrar porque nós estamos fazendo uma cascata. Sabe, por que nós fazemos o que fazemos? E nós vamos entrar agora naquilo que Deus falou comigo nessa noite. Sabe, nós fazemos com excelência. É para você. É para mim. Sabe? Mas não é para Deus? É, porque isso dá glória a Deus. Isso dá glória, as pessoas vão começar a falar, nós vamos na igreja da cascata, vamos lá para ver como é que é. Nossa, lá é chique, e elas vão entrar lá e elas vão receber da palavra que é mais chique ainda. É uma palavra que é viva, eficaz, que é transformadora. Sabe, toda essa excelência que a gente trabalha, essa excelência que a gente faz, a gente tem que entender que nós damos glória a Deus fazendo excelência para que as pessoas sejam impactadas, para as pessoas, sabe? A Bíblia, o foco da Bíblia é Jesus, o foco da igreja são as pessoas. Nós somos o corpo de Cristo muito bem ajustado, muito bem alinhado. Amém? Sabe, então, eu estou fazendo para Deus, óbvio. Né? O Éder fala isso lá no general. Estou cuidando de carros, cuidando das pessoas, cuidando de carros, é isso? Estou cuidando de pessoas, cuidando dos carros. Através dos carros. Nós estamos cuidando, nós estamos adorando a Deus através de cuidar das pessoas. Sabe, é um caminho. E lá em 1 João ainda, no capítulo 4 mesmo, só que no versículo 7, né, nós lemos o 9, e agora volta aí 2 versículos, diz assim, amados, aí está o segredo do que nós fazemos, o que fazemos. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E logo depois no 11, amados, se Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é aperfeiçoado seu amor. Amado. Aleluia, amor. Oi, meu amor. Nossa, o povo tudo pensa nisso. Meu Deus do céu.
Até sapateou, Jesus. Ai, ai. Amados, até perdi o que eu ia falar. Ninguém jamais viu a Deus. Irmãos, ninguém viu a Deus, então Deus não vai entrar por essa porta para que você mostre as excelências que estão acontecendo aqui. Sabe, como que nós vemos a Deus? Nós vemos a Deus através de, olha para o lado aí, através dessa pessoa que está do seu lado. É assim que nós vemos a Deus. Ah, mas eu aceitei Jesus ontem. Ele já mora dentro de você. Existe um Espírito vivo dentro de você. Aleluia! Então nós vemos a Deus através de nós mesmos, dos irmãos. E essa excelência é para mim, é para você. Por isso que nós falamos que quando nós damos fruto, nós não comemos do nosso próprio fruto. Quando eu dou amor, eu não dou amor para mim mesmo. Porque eu preciso me amar. A Bíblia fala, amar os irmãos como ama a si mesmo. Mas Jesus disse, um novo mandamento vos dou, amem como eu vos amei. Sabe, porque você não precisa mais antigamente dizia assim, meu irmão, você precisa se amar primeiro para amar o outro. Não, o amor de Deus já foi derramado em nossos corações. Sabe, o amor dele já está derramado, então você pode amar o seu irmão, assim como ele nos amou, e é por isso, é assim que nós vemos Deus. Agora no capítulo 3, no versículo 8, diz assim, quem comete pecado é do diabo. Que mudança de assunto, né? Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. No capítulo 2, versículo 1, diz assim, meus filhinhos, deixa eu só dar um contexto aqui. João ele fala aqui muito sobre pecado, sobre você não pecar, né? E ele fala aqui, o que confunde muitas pessoas, diz, olha, se você não tem pecado, você diz que não tem pecado, você está fazendo de Deus mentiroso. Então, a gente do Verbo da Vida que fala que não somos mais pecadores, somos mentirosos. Só que você precisa entender o contexto daquilo que João está falando aqui. Sabe, olha no versículo 2 o que ele fala. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, ele entra em contradição. Se num texto ele fala que, se você fala que não tem pecado, você faz de Deus mentiroso, mas no outro ele fala, olha, estou escrevendo isso para vocês não pecar. Mas se eu não pecar, eu faço de Deus mentiroso. Então, entenda, quando ele fala que quando você fala que está pecando, que não tem pecado, faz de Deus mentiroso, isso aqui estava num contexto onde ele estava escrevendo essa carta para algumas igrejas, uma ou algumas igrejas, não se sabe ao certo, que ele administrava, comandava, enfim, lá na região da Ásia. Então, obviamente, ele sabia a realidade dessas igrejas. Ele sabia o que estava acontecendo, por isso que o 1 João aqui, ele vem todo dentro de um contexto de amar os irmãos, porque muito provavelmente lá estavam acontecendo disputas, brigas, e também ele fala sobre um contexto onde nós éramos pecadores. Por isso que ele diz, lá no 2, ele fala, filhinhos, eu escrevi isso para que vocês não pequeis. E lá na frente ele fala essas coisas. Então ele já advertiu. Mas se você pecar, você tem um advogado. Sabe, você tem Jesus, o Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Olha no capítulo 3, versículo 9. Ficou claro isso? Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Olha como que ele qualifica numa mesma frase, se você pecar, com o não amar o irmão. Então, quando ele está falando sobre pecar aqui, sobre o pecar contra Deus, ele está dizendo claramente sobre não amar o irmão, sobre odiar o irmão. E nesse contexto, ele fala lá no início, já advertindo antes, para que as pessoas soubessem, escreva essas coisas para que vocês não pequem, para que vocês aprendam a amar.
Vamos continuar aqui. No versículo 11, capítulo 3, 11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era maligno e matou seu irmão. E por que motivo matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos aborrece, ou se o mundo vos odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Olha que louco, ele fala assim, a gente sabe que a gente passou da morte para a vida, ou seja, a gente declara aqui aquilo que a Bíblia já diz, né, que nós fomos transportados de um reino de trevas para o reino do Filho do seu amor, mas nós sabemos que nós fomos transportados porque nós amamos uns aos outros. Se nós não amarmos uns aos outros, isso se torna uma inverdade em nós. Não adianta eu falar que eu fui transportado para um reino de amor, sendo que eu não amo. Amém? 15. Qualquer que aborrece o seu irmão, aborrece aqui, essa palavra no original é odiar, então qualquer que odeie, eu ia falar odie, qualquer que odeie o seu irmão é homicida. Olha a comparação que João faz. Aquele que odeia o seu irmão é homicida. E a gente sabe que Jesus disse lá em Mateus, olha, amem os seus inimigos e orem para aquele que vos persegue. Sabe, quando ele fala aqui de irmão, é óbvio que ele está falando da nossa comunidade, igreja, corpo de Cristo, mas Jesus já nos advertiu que nós devíamos amar também os nossos inimigos. E ele fala, quem odeia é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olha como que a gente conhece o amor de Deus em nós. Quando a gente dá a vida pelos nossos irmãos. Sabe? E não é dar a vida de uma forma literal, na grande maioria das vezes. É dar a vida aqui, servindo uns aos outros. Sabe? Perguntando como é que você está. Sabe? Mandando uma mensagem. Sabe? Eu fiquei muito feliz que semana passada, eu mandei mensagem para 2 casais que tinham muito tempo que eu não via na igreja. Eu falei, não, cadê você? A gente está com saudade. Onde vocês estão? Não, tá, a gente teve a pandemia, teve um problema pessoal. Aí tinha um que não vinha desde o início da pandemia e outro que veio, mas parou. Não, então não tem um problema pessoal. E eu fiquei muito feliz que domingo os 2 casais vieram. Sabe, uma mensagem. Uma mensagem. Talvez você fale assim, nossa, fulano deve ter desviado, ele nem está na igreja. Pega o telefone e manda uma mensagem para ele. Para que ficar deduzindo sobre o que está acontecendo com ele? Isso é amar uns aos outros. É se preocupar, ou se importar, melhor dizendo. Não vou usar preocupar, mas se importar como que o outro está passando. Se importar o que está acontecendo. Aqui é o melhor lugar para nós estarmos, irmãos. Aqui é o melhor lugar para nós estarmos. Sabe, se nós estamos com dificuldade, aqui é o melhor lugar para a gente estar. Se a gente está feliz em abundância, aqui é o melhor lugar para a gente estar. Sabe, se a gente está desobediente em relação a Deus ou em relação às outras coisas, aqui é o melhor lugar para a gente estar. Porque é por isso que eu sempre falo, trabalhar na igreja é uma bênção, porque a escala é uma bênção. Não estou a fim de ir na igreja, estou na escala e vem, e aqui você ouve uma palavra que te transforma, que reaviva dentro de você aquilo que Deus tem continuamente falando. Eu parei aonde? No 16, né? 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como entrará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Sabe, ontem nós não pude estar lá, porque ontem é o único tempo que eu teria para preparar essa mensagem, mas vários irmãos andaram aqui pela região do Barreiro, distribuindo aquilo que a gente arrecadou aqui. E não tive notícia, porque eu não perguntei, mas foi uma bênção, né? Foi maravilhoso, tenho certeza disso. Porque nisso é demonstrado o amor de Deus em nós. Quando nós amamos uns aos outros. Quando nós nos importamos com o outro. Sabe? Quando chega o frio, às vezes a gente se liga mais. Não, tem gente passando frio. Mas no calor tem gente passando sede.
Sabe, sempre vai ter alguém necessitado. E por isso que nós temos declarado que nós vamos ser uma influência nessa região aqui. Verbo Barreiro vai ser uma influência positiva. Sabe, nós estamos indo para um lugar onde, como o pastor disse domingo, a visão vai ser vista, mesmo por quem passa correndo, para quem passe devagar, a visão está lá, o verbo da vida. Sabe, nós queremos que essa igreja vai estar aberta daqui a algum tempo. E para ela estar aberta, a gente precisa de gente trabalhando. E pessoas vão passar ali, e como o pastor disse, tem projetos maravilhosos, gente, você não tem ideia. Sabe, um simples que o pastor comentou e vai fazer, eu creio nisso. O Flávio até tem um projeto sobre saúde, essas coisas que vai ser colocado em prática também, amém? Eu creio. Colocar um bebedouro lá. Sabe, pessoas passam ali, ó, correndo o dia inteiro, a manhã inteira, fazendo um exercício. Um bebedouro que você coloca, às vezes ela para e alguém vai estar lá para conversar com ela. Às vezes uma palavra que ela precisava. Então, nós não podemos cerrar as nossas entranhas, como disse a palavra. No 19 diz assim: nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguramos nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. É engraçado que ele fala, parece que João ele muda de assunto aqui do nada, né? Parece que ele está falando de você ajudar as pessoas e de repente fala, sabendo que o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Só que lá na frente, no versículo 22, ele fala assim, qualquer coisa que lhe pedimos, e ele falando sobre o coração, condena ou não, dele receberemos, porque guardamos os mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Agora, qual é esse mandamento? Ele fala no 23, ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Olha como que João vem falando todo o tempo sobre amar o próximo, sobre amar o nosso irmão. Então, por que nós fazemos o que nós fazemos aqui na igreja? Por causa das pessoas. Nós não fazemos aqui por status, nós não estamos fazendo isso aqui para que nós tenhamos uma grande igreja, nós estamos fazendo isso aqui para que nós tenhamos espaços maiores para pessoas chegarem, mais pessoas preencherem essas cadeiras aqui e a gente possa transformar através da palavra a vida delas. Sabe, o Rema vai caber 300 pessoas lá. Ah, tem mais? De manhã e à noite. O culto está cheio? Culto de manhã, culto à noite. Culto de manhã, 2 à noite. Sabe, é o que o pastor tem falado, nós estamos indo para um lugar maior, que quando a gente chega até parece pequeno, pelo tanto de coisa que a gente queria fazer, mas pessoas vão chegar lá e vão ser transformadas. Esse é o objetivo. Sabe, você entenda, pensa, nós vamos ter um lugar enorme para as crianças lá. Um lugar de excelência, como eu disse. Maravilhoso, umas 5, 6 salas, berçário, um pátio no meio das salas lá, com brinquedoteca. Nós vamos ter isso tudo. Não é para distrair as crianças, é para que elas recebam de Deus desde pequeno. Sabe por quê? Porque daqui a 10, 15 anos, vão ser elas que vão estar nesses púlpitos aqui ministrando a palavra. Sabe, é engraçado, quando a gente chega lá na frente e ver esses meninos, nós vamos fazer um projeto na usina, chamado Usina de Ministros, o Fábio vai estar administrando isso. Nós vamos preparar esses adolescentes para ministrarem a palavra, assim como é feito lá o Em Busca de Timóteo, mais ou menos no mesmo modelo, nós vamos fazer Usina de Ministros. Por quê? Nós precisamos preparar essa geração para que ministre a palavra cada vez mais cedo, para que elas não sejam influenciadas na adolescência a fazer outras coisas. Amém? Então, crianças lá não é simplesmente para que você possa ficar tranquilo sem seu filho no culto. É para que ele seja ministrado de uma forma adequada. Esse é o objetivo. Não é porque você fique tranquilo, não. Se fosse por isso, a gente pegava e ficava no colo ele ali fora. A gente pegava e ficava ali cuidando dele. Ou a gente apertava eles ali igual está fazendo. Mas não. Nós temos um objetivo claro e objetivo. Que essas crianças sejam a influência que esse Barreiro vai ver daqui a 15, 20, 30 anos. Sabe, daqui a alguns anos nós vamos ver pastores aqui que a gente viu aqui, ó, na música.
Você pensa que isso é poderoso? Você pensa? Sabe, a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele for velho, não vai se desviar dele. Sabe, é isso que nós estamos fazendo. Sabe, ajudando, entre aspas, você, pai, a ensinar seu filho no caminho, para que ele ouça e para que você lá no culto também ouça e cresça e possa ensinar ele nesse caminho. Amém? Vai no capítulo 5, ainda em 1 João. No capítulo 5, versículo 2. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e seus mandamentos não são pesados. Sabe, como eu disse, esse mandamento é amar a Deus e também amar o meu irmão, assim como ele me amou. Ele deixa muito claro, é assim que nós conhecemos o amor de Deus. É nisto que conhecemos que amamos os filhos de Deus. E vai lá no capítulo 1, volta lá no capítulo 1. Ele diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e nossas mãos tocaram com respeito ao verbo da vida. Pois a vida já foi manifestada e nós a vimos, dela damos testemunho e anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso anunciamos para que também tenhais comunhão conosco, e nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Essa mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Capítulo 2, versículo 9. Aquele que diz que está na luz e aborrece ou odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão e está na luz, nele não há vergonha, não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e nelas anda, sem saber por onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Meus irmãos, às vezes a gente entende, eu conheço pessoas crentes, sabe, que falam claramente, não gosto de fulano, não gosto. Não fui, o santo não bateu, não fui com a cara. Cheguei na igreja e estava ali no canto, ali, nem olhou para minha cara, nem me cumprimentou. Gente, existem pessoas assim. Graças a Deus que o nosso meio é diferente, amém? Eu creio nisso. Nós somos uma igreja que ama uns aos outros, sabe, que se importa uns com os outros. Mas olha o que a Bíblia diz, olha o que João diz. Aquele que não ama o seu irmão, que odeia o seu irmão, está em trevas. Sabe, e olha o que ele disse lá no versículo 1. Se dissermos que temos, no capítulo 1, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, do que adianta eu me encher e não amar o meu irmão? É isso que ele está falando aqui, não adianta. Não adianta você querer fazer muitas obras, como eu disse lá no início, sabe, para que justificar a minha fé, sendo que eu não amo meu irmão. Isso tudo está caindo numa mentira. Nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos estar amando com verdade, de verdade, sabe? Não é se esforçar para isso, não. O amor de Deus já foi derramado no seu coração, sabe? Se existe alguma intriga, alguma rixa com outro irmão, vai lá, pede perdão, perdoa, sabe? E ama. É para isso que nós estamos aqui, para nós estarmos juntos, unidos, como aquela música diz, uma família, sem qualquer falsidade. Vivendo a verdade, expressando a glória de Deus. É assim que nós expressamos a excelência de Deus. A excelência dele é expressa quando nós amamos uns aos outros. Não adianta ter uma igreja linda que despreza as pessoas.
Não adianta eu ter uma igreja maravilhosa que se preocupou com cada detalhe, sendo que as pessoas não se preocupam com os outros. Sabe, não adianta eu ter uma igreja maravilhosa e eu desprezar uma pessoa transexual que entra na igreja porque é estranho aos meus olhos. Não adianta eu ter uma igreja maravilhosa e eu não pensar como a gente está fazendo e procurando fazer, pensar nas pessoas que não podem ouvir essa palavra. Não adianta, porque a Bíblia diz, João diz aqui, que nós precisamos estar em comunhão com os irmãos e amando uns aos outros, para que a gente continue andando na luz. Amém? No capítulo 5, no versículo 4. O pessoal da música pode subir. Diz assim: porque todo que é nascido de Deus, ou seja, nascido de Deus, que anda na luz, que é amado por Deus, que ama a Deus, porque Deus amou primeiro e que ama os irmãos para que continue andando na luz. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sabe, eu comecei falando sobre fé. Sobre a fé em ação. E eu termino falando a fé que vence o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão ao que crê em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio pela água e pelo sangue, Jesus o Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. O Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam, o Pai, a Palavra e o Espírito, e estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam entre si. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque este é o testemunho de Deus, de que seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, por não crer no testemunho que Deus deu de seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em teu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no Filho de Deus. Essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e sabemos que nos ouve tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que fazemos. Irmãos, pensa. Você começa a ler o versículo e ele fala sobre amor, e ele fala sobre a fé que vence o mundo, e ele começa a falar sobre Jesus, a água, o Espírito, sangue, Espírito Santo, purificação, rios de Deus correndo nesse lugar. Sabe, com a palavra do pastor Ed, e aquilo vem ecoando na minha mente, aumento, sabe, rompimento, frutificação, velocidade. Sabe, é isso que nós vamos começar a experimentar nesse lugar com mais afinco, com mais frequência. Nós vamos começar a experimentar isso, mas para experimentarmos isso, nós precisamos ter a consciência do que nós estamos fazendo aqui e por que nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Por que nós estamos fazendo isso? Por que nós estamos vindo aqui todos os cultos? Por que nós dizimamos? Por que nós colocamos ali a nossa oferta, o nosso dízimo? Porque nós amamos uns aos outros. É assim que nós amamos a Deus, amando uns aos outros. Não existe falar, eu amo a Deus e não amo o meu irmão, porque a própria Bíblia diz, se você fala isso, você está mentindo, porque você está amando a Deus que não vê, e é o irmão que você está vendo do seu lado, e você não está amando. Por isso que nós dizimamos, sabe? Por isso que nós aprendemos nessa igreja, nós não dizimamos por medo, nós não ofertamos por medo, nós ofertamos porque amamos a Deus e amamos as pessoas. Sabe por quê? Porque o dízimo vai entrar ali e ele vai comprar cadeiras confortáveis, o dízimo vai entrar ali, ele vai comprar a cesta básica, o dízimo vai entrar ali, ele vai comprar instrumentos, ele vai comprar equipamento de som novo, como já está comprado, amém? Sabe por quê? Porque um equipamento de som novo vai fazer um som mais lindo chegar nas pessoas. Porque objetivos são elas. Se fosse só luzes, a gente ficava do lado de fora, deixava uma luz rodando aqui dentro. Não importa o que está sendo feito aqui, se pessoas não estão sendo alcançadas.
Não importa nem a palavra que está sendo pregada aqui, se as pessoas não estão sendo alcançadas, porque o objetivo são elas. E nós precisamos amar, porque amando, nós vamos abrir o coração delas para que essa palavra entre. Sabe, pessoas vão entrar aqui e com resistência a essa palavra. E elas vão receber um abraço da Neide, elas vão receber um abraço da Magda, vão receber um abraço do Gisto, né? Vão receber um abraço seu. Um sorriso, um aperto de mão, uma palavra, você é importante, uma mensagem no WhatsApp, saudade de você. Isso faz a diferença, porque pessoas estão sendo alcançadas. Então, por que fazemos o que estamos fazendo aqui? Porque amamos uns aos outros. Amém?